Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa parte do corpo que é, olhe, absolutamente essencial, sobre a qual quase nunca se fala: o pavimento pélvico. Pense nele como uma fundação silenciosa que suporta grande parte do nosso bem-estar diário. Para começar, que tal uma pergunta? Se o nosso corpo fosse um prédio, qual seria a fundação escondida, a estrutura que suporta todos os andares lá em cima? A resposta, olhe, talvez não seja a que está a pensar. Pois é o pavimento pélvico. E a melhor forma de o visualizar é como uma rede de músculos, sabe? Forte e dinâmica, que se estende por toda a base da nossa pelvis. E esta analogia de rede vai ser o nosso guia para entendermos tudo direitinho. E aqui está o nosso mapa. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o papel de herói anónimo. Depois, olhamos para a estrutura óssea. A seguir, os órgãos que ela protege. O quarto ponto é a tal rede muscular. E por fim, como é que tudo isto funciona em conjunto? Vamos a isso? Então vamos lá. A forma mais simples de entender esta região é pensar nela como um recipiente, quase uma taça, e o que está dentro dela, o seu conteúdo. Para começar, claro, temos de analisar a estrutura do próprio recipiente. E o que é este recipiente? Bem, é a nossa bacia óssea. É a parte mais sólida, mais estável, a estrutura que dá forma e, claro, proteção a tudo o que está lá dentro. E o curioso é que a pelvis não é um osso só. Na verdade, é a fusão de 5 ossos diferentes. O íleo, o isquio e o pubis, que formam os ossos da anca, e depois lá atrás temos o sacro e o cóccix. Todos juntos criam este anel ósseo incrivelmente forte. Agora, olhem só que fascinante. Existem diferenças bem claras entre a pelvis feminina e a masculina. A pelvis da mulher é mais leve, mais larga, tem uma forma mais ovalada, sabe? E o ângulo ali em baixo é maior. E claro, nada disto é por acaso, pois não? São adaptações perfeitas da biologia, pensadas principalmente para a gravidez e o parto. Mas claro, só os ossos não chegavam. Para manter tudo no sítio, a pelvis é reforçada por uma teia super complexa de ligamentos. Pense neles como se fossem cabos de aço, que amarram os ossos uns aos outros e dão uma estabilidade imensa a todo este recipiente. Ok, já entendemos o recipiente. Agora, o que é que tem lá dentro? É na chamada pelvis menor, ou a pelvis verdadeira, que ficam alguns dos nossos órgãos mais importantes. E a arrumação lá dentro é muito lógica, muito organizada. Se olharmos da frente para trás, o que é que encontramos? Primeiro, a bexiga. Logo a seguir, os órgãos reprodutores, como o útero, no caso da mulher. E por último, lá atrás, o reto, que é a parte final do intestino grosso. Falando da bexiga, ela funciona como um balão, um reservatório muscular para a urina. E a sua capacidade de esticar é impressionante. Consegue guardar confortavelmente entre 350 a 500 mililitros. Isso é quase o mesmo que uma lata de refrigerante ou até uma garrafa pequena de água. Bem no centro da pelvis feminina temos o útero. É um órgão relativamente pequeno, sabia? Cerca de 7,5 cm de comprimento. E normalmente ele não está direito, está inclinado para a frente, quase a abraçar a bexiga. É essa posição que se chama anteversão. E lá atrás, a completar o trio, está o reto. Basicamente, são os últimos 10 centímetros do intestino grosso, uma parte fundamental do sistema digestivo, o ponto final antes da eliminação. Ok, já vimos os ossos, já vimos os órgãos, agora chegamos à parte mais dinâmica e talvez a mais importante de todas. Vamos falar dos músculos, que formam o verdadeiro chão, a base de tudo isto, a tal rede muscular viva. Lá, bem no fundo, temos a camada principal, o diafragma pélvico. Tente imaginar uma lâmina de músculo larga e forte que se estende de um lado ao outro da bacia, como se fosse uma cama elástica. É composta principalmente pelos músculos elevador do ânus e coccígeo, e esta é a verdadeira base que segura tudo. E as funções desta rede são incríveis. Pense bem nisto. Não só segura os órgãos contra a força da gravidade, como também gera pressão interna quando tossimos ou pegamos em pesos. Funciona como um amortecedor para a coluna. É ela que garante a continência e ainda por cima tem um papel central na função sexual e no parto. É um autêntico canivete suíço, faz tudo. Agora, um pouco mais acima, mais perto da superfície, há uma segunda camada. Aqui os músculos são mais pequenos, como os esfíncteres e os músculos do períneo. Se a camada profunda é a de suporte, esta é a do controlo fino. São eles que nos dão o controlo consciente para fechar a uretra e o ânus.
Ok, então já temos as peças todas. Ossos, ligamentos, órgãos, músculos. Mas quem é que comanda isto tudo? Quem é o maestro desta orquestra? É isso que vamos ver agora. O sistema de controle que põe tudo a funcionar em harmonia. E a resposta está aqui, o nervo pudendo. Este nervo, que sai da parte inferior da nossa coluna, é o grande chefe da região, é o centro de comando. Ele envia os sinais para os músculos contraírem, relaxarem e também leva todas as sensações dessa área de volta para o cérebro. É mesmo o maestro, o que, claro, o torna super importante, mas também uma área muito sensível. Então, para resumir, o sistema todo funciona em 4 passos lógicos. Primeiro, o recipiente ósseo, que dá a estrutura. Segundo, os ligamentos, que dão a estabilidade, que amarram tudo. Terceiro, a rede de músculos, que dá o suporte ativo e dinâmico. E quarto, os nervos, que dão a sensação e o controle de tudo. Simples, não é? E isto mostra perfeitamente porque é que estamos a falar sobre isto. Ter um pavimento pélvico a funcionar bem é fundamental para coisas do dia a dia que muitas vezes nem pensamos, como a continência, a estabilidade do nosso tronco e uma função sexual saudável. É mesmo, como dissemos no início, a fundação do nosso bem-estar. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Agora que entendemos melhor esta estrutura tão complexa e importante, de que forma é que este conhecimento pode mudar a maneira como olhamos para a nossa própria saúde, para o exercício que fazemos e para os movimentos do dia a dia? É uma boa pergunta, não é?